Eita, o São João! Tem algo mágico nessa época do ano, vocês não acham? As ruas ganham cor, o céu se enche de fogos, e por alguns instantes parece que o mundo inteiro esquece os próprios problemas pra dançar forró ao redor de uma fogueira. Eu sempre gostei disso, sabe? Desde criança. Do cheiro da pólvora depois das bombas estourarem, do migão de milho ainda fumegando na caneca, das bandeirinhas balançando ao vento durante a noite, das fantasias. Mas existe uma coisa sobre o São João que muita gente esquece, porque enquanto as famílias se reúnem para celebrar, as velhas histórias também voltam à vida. Lendas passadas de geração em geração, histórias que nascem nos interiores do Nordeste, contos que alguns juram serem apenas invenções e outros juram ter vistos com os próprios olhos. Então, que tal apagar a luz e se aproximar da fogueira? E vamos conhecer algumas das lendas mais assustadoras do Nordeste brasileiro. Opa! E aí pessoal, eu sou o Gusta, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu tô muito bem. E eu tô hoje aqui no canal do Ali, mais uma vez, com uma participação desse vídeo de lendas nordestinas e coisas de terror, enfim. Eu fiquei com a lenda da comadre Fulozinha. A comadre Fulozinha, também chamada de Mãe da Mata, é uma moça morena com olhos castanhos e bem profundos, que geralmente não usa roupa, e tem cabelos longos e afiados com vários espinhos cortantes. Ela é como se fosse uma protetora da mata. A lenda da Mãe da Mata também é muito conhecida como a da Caipora, talvez convergência de algum canto ou outro do Brasil. Mas um dos pontos mais legais que eu acho em relação a ela é o seu assovio. Quando a comadre Fulozinha tá chegando mais próximo, o seu assovio na verdade fica mais baixo, o que dá a impressão de que ela tá se afastando. Isso deve confundir bastante quem se perde na mata do meio da noite. Mas enfim, pro processo desse desenho, eu queria realmente enfatizar toda a ideia de ter um cabelo gigantesco feito de plantas e vinhas e espinheiros. Então eu fiz ela no centro, se esgueirando atrás de uma árvore, com todas as mechas do cabelo dela, lembrando como se fossem tentáculos espinhosos, sentindo em volta as vibrações e realmente como se fosse bem louco. Foi interessante essa arte porque eu pude praticar mais uma vez, fazer esse tipo de desenho sem linhas. É um pouco mais complexo, mas eu sinto que o resultado fica muito da hora. Testar um ambiente mais escuro, uma sombra e também uma anatomia feminina, que é algo que eu não costumo tanto, foi bem satisfatório de se fazer. Se vocês verem, eu também fiz a primeira versão preto e branco para poder checar os valores. Eu acho isso muito importante e que dá toda a vibe de profundidade que eu queria dar para os cabelos em relação ao fundo. E uma série interminável de espinhos por toda a extensão desse cabelo que deu trabalho pra caramba. Mas foi o Chan que precisava para que não fossem simplesmente cipós, mas sim espinhais. Eu nunca fui muito de acreditar nessa lenda, mas eu não costumo brincar com aquilo que eu não entendo. No geral, eu curti pra caramba como ficou toda a ambientação do desenho, como ela conseguiu ficar de certa forma misteriosa, um pouco até mesmo que, sei lá, seduzente bem, entre aspas, mas também algo que você parece ter que ter bastante cuidado antes de se aproximar. Olá, aqui é a Ryujin e eu irei contar sobre o meu processo de trabalho aqui nesse desenho e também sobre a história do minhocão do Rio São Francisco. O minhocão é basicamente uma lenda folclórica ribeirinha sobre uma serpente ou um surubim gigante. Ele habita as profundezas do nosso lindo Rio São Francisco, revirando embarcações e assombrando moradores. Também sendo bastante conhecida por cavar túneis subterrâneos. Curiosidade, este bicho enorme possui aproximadamente uns 300 anos. Essa criatura curiosa pode derrubar barrancos e até casas nas margens dos rios. Os principais casos de relatos são bastante comuns em todo o curso do Rio São Francisco, principalmente na região da Ilha de Fogo entre Juazeiro e Petrolina. Agora falando sobre mim e meu desenho. Bem, nesse desenho eu quis tentar dar um ar mais sombrio, apesar de não ficar tão sombrio no final, mas a gente ignora. Então, basicamente eu quis deixar um pouquinho mais realista a questão da serpente, da cobra. Meus desenhos são bem mais fofinhos e estilizados, então eu quis botar mais escamas e detalhar bastante na luz e na sombra desse desenho. Como sempre digo, para uma boa pintura, multiplicar e adicionar são minhas ferramentas favoritas do Ibis Paint. Bem, espero que gostem do meu desenho. E aí, eu sou o Tum do canal Tum28 e eu sou o artista responsável pela arte baseado no Papa Figo. E se você não conhece, ele é praticamente o homem do saco do Nordeste. Porém, com sua única diferença, sendo a de que ele tem um motivo para fazer o que ele faz. Na história, o Papa Figo vai atrás de crianças para então comer o fígado delas para assim curar uma doença de pele que ele possui. Sim, isso é tão estúpido quanto eu ter uma doença de pele, então eu tenho que comer a unha do pé das pessoas para me curar. Mesmo não sendo a criatura mais inteligente, eu fiquei muito cativado para desenhar o Papa Figo, pois eu não estou muito acostumado a desenhar seres de terror tão medonhos. Então eu queria que dessa vez o personagem fosse bizarro, mas ao mesmo tempo ele tivesse uma cara parecida com a minha. Eu me inspirei muito nos visuais dos monstros da Laika Studio, pois eu acho que os stop motion deles é muito a cara que eu queria fazer com o meu personagem.
E eu também queria que ele fosse. Eu queria que ele tivesse alguma espécie de ligação com um chapéu. Eu acho que isso vem daquele episódio do Chaves, que eles pensam que o chapeleiro, o vendedor de chapéu, é um homem do saco. Aparece dele, na essência, o que eu pensei é o chapeleiro maluco do mal. Eu não minto quando eu digo que eu fiquei algumas semanas só no visual dele, porque eu queria que ele ficasse perfeito. Foi de umas coisas meio bostinha, baseado num memezinho ali que o Ali havia mandado, para então eu finalmente chegar nesse visual aí que vocês vão ver logo. Eu queria ressaltar que ele era o velho do saco, né? Obviamente eu fiz ele ter um sacão gigante, não tirem isso de contexto. E também quis botar aqueles traços que diferenciam ele do velho do saco tradicional, que são aquela parte que ele diz que ele tem uma doença de pele, então eu queria botar muitas marcas, cicatrizes assim na pele dele pra deixar bem claro que ele não tá bem da pele. Ele precisa de um dermatologista logo, e não de fígado de criança. Então acabei indo pra esse visual aí, essa ideia meio que baseada no Jurassic Park, daquela cena dos raptores indo atrás das crianças. E obviamente também nos filmes da Laika, dá pra ver muito bem a influência deles aí nos personagens principalmente. E eu queria que tivesse alguma coisa que o ambiente assim remetesse a um festival, feirinha. Então eu meio que fiz uma espécie de feirinha ali. Eu tenho uma lojinha de bonequinhos. E depois eu vou botar os bonequinhos aí na cena. Eu acabei que eu fiquei bem satisfeito com essa arte. Eu fiz muitas coisas da pintura que eu não tô acostumado a fazer nos meus desenhos. Eu gostei das latrilhazinhas que eu botei ali, meio que vão subindo com a grama. Agora, só adicionei mais uns efeitinhos aí no final da arte, meio VHS, que eu achei que combinou com uma ideia do Paranormal. Mas é isso aí, eu espero que tenham gostado da arte. E aqui com o Papa Fico, o bicho mais burro do folclore brasileiro. Perto da praia mais bonita do mundo, existe o lar de uma entidade. No topo do Morro do Pico, em Fernando de Noronha, um arquipélago de Pernambuco, é onde mora a Alamo. Se manifesta tanto como luz no alto do pico, quanto como mulher loira e com pele tão clara que quase se torna transparente. A sua beleza encantava os marinheiros que por ali ficavam. A Alamoa, nomeada assim por ter traços de alemã, convida um marinheiro para ir até sua casa. Com intenções bem duvidosas, ele a segue, sem perceber que adentraram numa trilha na mata que subia sem parar. No alto do morro inalcançável, a mulher, num movimento suave, começa a se soltar de suas roupas brancas. Enganado pela esperança de alguma reciprocidade, o marinheiro assiste com horror a mulher se desvencilhar da própria pele. Ele sente a pressão de um ataque imprevisível. Num simples momento de puro desprezo, ela o empurra. O chão frio de pedra escapa sob seus pés, e logo já não há mais onde se segurar. O vento contra suas costas tira todo o ar de seu peito, e o frio na barriga só aumenta ao ver o pico se afastando. Aquela bela mulher agora revela sua verdadeira forma de esqueleto, que também fica cada vez mais distante, aos poucos virando apenas um lampejo, uma luz no alto do pico. A origem da Alamo é bem certa, mas ela é como a Yara, que seduz os caras e desvive eles depois. Ela pode ter surgido por conta da influência de várias culturas, mas também é somado com os traumas de invasões europeias no arquipélago há vários séculos atrás. Mas com certeza, a forma de luz dela é inspirada no fenômeno do fogo fato, que é um foguinho azulado ou esverdeado que aparece pertinho do chão e acontece em áreas com maior decomposição. Na arte eu não demorei muito para achar a composição que eu queria. Eu queria colocar as 3 formas dela, então eu queria fazer metade da arte mostrando o pico de longe, ela em forma de luz lá em cima, e fazer ela metade esqueleto foi algo que eu queria muito fazer desde o início também, se ela tivesse se transformando. A narrativa da lenda ajudou muito nesse momento, então fazer a Alamoa na perspectiva da pessoa que tá caindo do pico foi o que realmente amarrou esses 2 lados da arte, sem com que ficasse confuso no final das contas. O cabelo dela foi um dos mais detalhados que eu fiz em muito tempo, mas também foi uma das partes mais divertidas do processo. Já a paleta de cores, eu usei 2 pares de cores complementares, o roxo e o amarelo, e o verde com vermelho. E nem sempre isso fica bom, só que eu acho que eu dei uma compensada aí e ficou legal. Eu vi umas pessoas representando o esqueleto dela com a cor verde, então eu coloquei a minha interpretação, fiz ele mais luminescente, e foi bem legal explorar essa luz refletindo nas roupas e os flashes. Inicialmente eu pensei em colocar um olhar mais doce nela, mas não tem nada de doce nessa personagem. Eu acho que o desprezo e a raiva são as palavras que eu mais me inspirei na hora de fazer, tanto a expressão quanto a arte toda. E foi assim que ficou no final. Espero que vocês tenham gostado e valeuzão, Oli, por ter me chamado de novo pra collab.
Opa, sou Vutaço e eu escolhi a lenda da Cabra Cabriola pra fazer esse desenho. É uma lenda simples, mas bem assustadora. Eu via bastante quando criança, era tipo um homem do saco, só que ela pegava as crianças porque gostava e não porque desobedeciam. A lenda é a seguinte: em uma família onde morava a mãe e a criança, a mãe ia trabalhar e deixava o seu filho sozinho em casa. A mãe sempre avisava o filho pra tomar cuidado e falou um código pro filho pra saber que era ela que tava na porta de casa. A cabra acabou ouvindo o código lá do mato e ela foi falar com o ferreiro, que martelou a língua da cabra até ficar no tom de voz tamanho do menino. Anoiteceu, a mãe foi trabalhar e a criança sozinha em casa acabou ouvindo a porta batendo. E quando foi atender e perguntou a senha, a cabra esperta respondeu, e quando a criança abriu, digamos que a criança não está mais entre nós agora. Eu quis representar isso na arte, colocando a cabra meio que abrindo a porta, colocando os arranhões na porta, algo bem assustador. Coloquei bastante rabisco, bastante rachuras assim, pra ficar algo bem sujo, que passe essa sensação tipo de algo errado, algo estranho. Coloquei bastante cores escuras pra dar esse terror, e no final coloquei uma camada de overlay por cima, né, uma camada de sobrepor, pra ficar num climinha meio avermelhado, e coloquei brilho nos olhos da cabra pra dar essa destaque pra cabra, já que ela é o principal da arte. E é isso, pessoal, agora eu vou deixar com o Ali. E pare de ler isso, agora você passa pro Ali. Ô Ali, eu não entendi essa parte do roteiro. Já posso sair do porão já? Tá, sai daqui, vai. De qualquer forma é minha vez agora mesmo. Eita, tá gravando. Aproveitando o tema, eu quis trazer algo lá de Ordem Paranormal, mais especificamente de Hexatomb, já que o jogo meio que se passa no sertão, né? Inicialmente a ideia era fazer o Encouraçado, por causa daquela teoria de que o Celestino era um cangaceiro vampiro, mas aí eu lembrei da existência de um outro monstro, e pensei que seria mais apropriado colocar ele, já que ele foi um dos que mais deu trabalho no jogo inteiro. Isso mesmo, galera, eu estou falando do Kibungo, e crendo espada, que bichinho feio, viu? Ele é uma criatura de origem africana que acabou entrando pro folclore baiano. E fuçando na internet eu descobri que em algumas interpretações ele também é considerado uma variação da cuca. E basicamente a função dele é traumatizar crianças, porque a lenda dizia que ele devorava os pirralhos desobedientes. Mas, sendo bem sincero, eu escolhi ele por um motivo mais importante: o design, porque meu pai eterno. Eu não sei quem foi o responsável por fazer o character design, só sei que essa pessoa simplesmente cozinhou, ficou absurdo. E assim surgiu a ideia da arte. Eu queria fazer algo no estilo daqueles memes de POV, é quaresma no interior e o banheiro fica do lado de fora, porque convenhamos, isso por si só já é uma experiência paranormal. Então a ideia era justamente essa, fazer parecer com que você estivesse andando tranquilamente e do nada, BUM, esse bicho pula na sua cara e te assusta com um jumpscare. Só que aí veio um problema. Como é que desenha a anatomia desse bicho? Sério, eu fiquei alguns minutos olhando pra referência tentando entender onde começava um músculo e terminava o outro. Mas, como não é surpresa neste canal, eu simplesmente confiei no processo, desliguei o cérebro e comecei a fazer tudo no puro instinto. E pra minha surpresa, a composição até que ficou bem legal. Nas cores, a minha ideia inicial era fazer algo muito mais vivo, mas depois eu resolvi deixar tudo mais avermelhado e corrompido, igual acontece no último episódio de Hexatomb. A grama ficou vermelha, o céu ficou vermelho, os cactos ficaram estranhos e distorcidos. Basicamente eu saí contaminando tudo que eu conseguia ver pela frente. Depois disso, foi só sair texturizando algumas coisas e rezando pra dar tudo certo. Essa arte também me fez perceber uma coisa: eu ainda tenho bastante coisa pra evoluir na renderização. Eu queria deixar o Kibungo com um aspecto bem mais perturbador do que ele realmente ficou, mas acho que isso realmente faz parte do processo, porque no final das contas, toda arte acaba ensinando alguma coisa, não é? Mas, pro bem ou pro mal, essa é a arte final. Eu sou meio suspeito pra dizer, mas eu gostei bastante da arte final. Eu acho que foi um dos melhores trabalhos que eu tive esse ano, até porque foi algo meio fora da minha zona de conforto e não foi nada fácil fazer ele. Eu demorei algumas semanas fazendo a renderização. Tinha algumas horas da arte que eu achava que tava um saco, mas eu curti bastante. Eu gostei do cenário, a perspectiva, o sino lá atrás foi uma ideia que eu tive no final que eu acho que ficou legal. E chegamos ao final do vídeo. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Eu espero que vocês estejam tendo uma ótima festa de São João. E obrigado a galera que participou do vídeo também. Vai estar passando aí na tela todos eles e embaixo vai estar o Instagram deles. Recomendo vocês seguirem. Deem um like no vídeo, compartilhem pra um amigo e escrevam aqui embaixo se tem alguma lenda que a gente não colocou e conta um pouco sobre qual sua lenda favorita. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!